Prefeitura de Goiânia, Secretaria de Educação e Inovação. No ar, o programa Goiânia Cidade Educadora, com atividades remotas para a Rede Municipal de Ensino, através da Goiânia FM 89,7 e pelo Facebook, na página do canal 51. Olá, pessoal, como estão todos e todas? Estou aqui hoje para apresentar uma palestra a todos os nossos queridos alunos e alunas da nossa rede municipal de ensino. Sou o professor Marcílio Barbosa, de Geografia, sou pesquisador, especialista em Ciências Naturais e Geografia do Mundo Tropical. Venho aqui hoje abordar com vocês um tema bastante importante sobre o meio ambiente. Educação para o consumo, reflexões e atitudes de um sujeito ecológico. Mas antes de entrar no tema propriamente dito, de meio ambiente, onde há uma complexidade muito grande, a gente vai discorrer sobre isso, caros alunos, é que nós, da Secretaria de Educação, do município de Aliança, temos uma parceria muito importante com a empresa Jeep e a Souza Barros, com um programa de educação municipal, de educação ambiental municipal, em que a gente trata fundamentalmente de educação ambiental dentro do contexto do município, com os professores e alunos, para se sensibilizarmos a umas novas atitudes e comportamento em melhoria do município de Goiânia. Pois bem, trabalhar as questões ambientais dentro desse tema educação para o consumo, eu trago aqui uma reflexão para vocês sobre comportamentos e atitudes de um sujeito ecológico. Daí, a gente primeiro vai analisar ou deixar como uma definição o que é, afinal, o meio ambiente. Aí vocês vão ver aí na telinha um conceito que eu trago aqui da editora Brasil Sustentável, onde ele vem dizer que o meio ambiente é um conjunto de unidades ecológicas que funcionam como um sistema natural. Assim, este meio ambiente é composto por toda a vegetação, animais, micro-organismos, solos, rochas, atmosfera. Também fazem parte do meio ambiente, segundo esse conceito, os recursos naturais, a água e o ar, e os fenômenos físicos que atingem todo o nosso planeta Terra, como a energia, a radiação, a descarga elétrica, o magnetismo, etc. Isso é mais um conceito básico do que viria a ser o meio ambiente. Vocês estão vendo aí uma imagem bastante ilustrativa de uma referência dada à educação do consumo. Qual a ligação que há entre a educação do consumo e o meio ambiente? Primeiro porque existem várias definições, questionamento sobre esse conceito, em que o meio ambiente ele não se vai resumir apenas às questões naturais que o conceito vem trazendo aí. Aí eu pergunto, e as questões sociais? E as questões econômicas? E as questões sociais? Aliás, e as questões filosóficas? O ser humano? Então, o meio ambiente, como vocês estão vendo na imagem, ele engloba tudo. Ele é o todo de um universo que é composto naturalmente por todos esses elementos aí que vocês estão percebendo. Daí, a gente vai ver que há outros conceitos, como esse da ONU. Como eu falei anteriormente, gente, tem
diversos conceitos. A ONU vem trazer que o meio ambiente é um conjunto de elementos físicos, químicos, biológicos, sociais, olha aí apresentando já a palavrinha social, que podem causar efeitos diretos e indiretos sobre os seres vivos e as atividades humanas. Justamente, tudo que nós fazemos no ambiente, seja ele natural ou artificial, para vocês entenderem melhor, vai haver um impacto, né? Vai haver efeitos. Esses efeitos podem ser naturais e efeitos causados pelo ser humano. Por isso que tem aí as atividades humanas. Dentro desse todo ambiente, né, que a gente resume a todos os elementos que há na Terra. Tá certo? Mas não esquecendo que o homem, o ser humano, a espécie humana, ela é um ser, diante dos demais, que também provoca tais impactos, sejam negativos, sejam positivos. Daí uma definição simples e básica do que é meio ambiente. Para a gente entender melhor essas atividades humanas, né, causadas, criadas pelo ser humano, é preciso que a gente compreenda as ciências. Todas as ciências estão inseridas nesse contexto, minha gente. Essas matérias que vocês, né, estudam no dia a dia com demais professores. Por exemplo, eu poderia aqui elencar ou dizer para vocês uma série de ciências, todas, mas aqui eu vou ter alguns exemplos de algumas, que elas dialogam entre si, né? Elas têm uma relação entre si para a gente ter uma melhor visão, uma melhor compreensão, também para adquirir uma boa percepção sobre tudo que está em nossa volta. Portanto, a gente precisa dessas ciências para entender melhor toda essa relação do meio natural e do meio artificial que a gente vive, né? Que a gente tem. Por exemplo, a ecologia. Essas definições são básicas. Existem muitas outras definições mais completas, né? Porque elas vêm modificando esses conceitos e definições com o decorrer do tempo. Essa mesa de ecologia, ela vem lá de trás com Ernst Haeckel, que é o estudo científico das interações entre organismo e seu ambiente. A biologia é a ciência que estuda a vida e seus mais variados aspectos. A geografia, que é a área a qual eu desenvolvo atividades, ela vem estudar não só a Terra, mas a relação entre esta, que é o homem, ou melhor, que é a parte física, com o ser humano, a sociedade. Para que a gente compreenda todos esses fenômenos físicos, biológicos, as relações humanas, variada no tempo, né, e no espaço. Mas basicamente o espaço, porque o espaço é objeto de estudo da geografia. A sociologia, veja que já entra a vida social humana, analisando as dinâmicas da sociedade como um todo, né, e dos grupos singulares que a compõem. A economia, podemos dizer simplesmente que é um conjunto de atividades envolvidas pelos homens, ou pela espécie humana, né? Visando a produção, distribuição e consumo de bens e serviços necessários à sobrevivência e à qualidade de vida. Pois bem, essas relações, interação entre as ciências, como eu falei anteriormente, vai fazer com que a gente entenda, né, perfeitamente qual é o papel de nós, sujeito, enquanto ser humano, ecológico. Por isso que eu trago no início um tema como atitudes e comportamentos do sujeito ecológico, porque esse sujeito ecológico, ele vai fazer com que nós tenhamos
novas formas, modos ideais para viver orientados pelo princípio que seja o quê? Como professora Isabel Cristina fala para a gente, um ideário ecológico, né? O que seria melhor para que nós, seres humanos, fizesse com que nossa natureza, né, fosse mais respeitada, né? Nós respeitamos mais essa natureza para que ela, caros alunos, não seja tanto agredida com tantos impactos negativos como a gente vem vendo hoje. Portanto, o conceito que a gente vai ver agora é desenvolvimento sustentável, né? Onde vai ter essa união que vocês estão vendo ali, 3 esferas, ambiental, social e econômico, unida em harmonia para que haja um desenvolvimento sustentável no meio de nós, entre a natureza e a sociedade. E ela vem fazer com que esses conceitos sejam muito discutidos, porém, aqui a gente não vai se ater tanto, porque a nossa finalidade, né, é também com a questão da educação do consumo. Mas não poderemos falar de educação de consumo sem que a gente entenda esses conceitos, né, esse significado. Por exemplo, desenvolvimento sustentável é uma capacidade que se tem de utilizar os recursos, né, e os bens da natureza sem comprometer a disponibilidade desses elementos para gerações futuras. Aqueles elementos lá de cima do meio ambiente que a gente vem falando, né? Os ecossistemas, né, que são os ecossistemas naturais, como aqui em Goiânia é muito rico nessa questão, né? Goiânia tem uma riqueza da natureza fantástica, né? Não só as nossas belas praias, mas os ecossistemas de manguezais, as nossas ainda resquícios de floresta da Mata Atlântica, né? E outros elementos além da fauna, da flora, que vai aí já estou entrando na seara da biologia. Portanto, há também uma definição de desenvolvimento sustentável como a sustentabilidade, né? Que é basicamente a mesma coisa, se difere um pouco. Se refere às diversas medidas e estratégias que podem ser adotadas pela sociedade para que o meio ambiente seja preservado ou conservado, né? Não só preservado, mas conservado, ou seja, cuidado, e seja considerado sustentável. Aqueles elementos que eu falei anteriormente, entre a economia, a sociedade, né, e a natureza. Isso significa que devem ser encontradas formas de ação que permitam a coexistência, né, a união das pessoas com a preservação, a conservação desse ambiente, para que os recursos naturais não se esgotem. Aí a gente entra na questão do consumo. Mas, na realidade, e educação ambiental, o que é que ela vem a ser nesse meio? Porque a educação ambiental, ela vai ser nesse meio aí uma ferramenta educativa para sensibilizar, mostrar a vocês, a todos nós, como devemos lidar, não é, com essas questões ambientais, naturais, sociais, econômicas, culturais, né? Daí, a gente percebe que a educação ambiental como ferramenta, ela vai proporcionar para a gente, né, uma forma de entender toda a relação entre natureza e homem, né, e nós, para que a gente saiba como consumir os recursos naturais que a Terra nos disponibiliza. Porque todos os recursos naturais, eles são finitos. Eles não são infinitos. A Terra requer um tempo para se regenerar,
diante de tantos impactos, para que faça novamente, né, recursos para a gente utilizar por meio de mercadorias, de produtos. Aí tem um autor que se chama Zygmunt Bauman, que diz que a nossa sociedade ela é organizada em função do consumo. Mas aí eu entro com uma interrogação. Será que a nossa sociedade é realmente organizada em função do consumo? Diante do decorrer, a gente vai perceber. Né? Porque, desde o princípio, que o homem consome. Né? Agora, uma coisa é consumir de forma consciente. Outra coisa é consumir de forma exagerada. Mas, para isso, o que é que esse modelo de vida hoje vai fazer com que a gente tenha esses grandes problemas atuais de impactos negativos com a natureza, né? Que a gente vê aí muitos desmatamentos, né? Poluições, degradações em várias áreas de ecossistemas naturais. Pois bem, a crescente preocupação com o meio ambiente, né? Ela vem determinando essa necessidade de consumo. Mas daí é que vamos ver que o consumo sustentável é o mais correto para a gente, pessoal. Por quê? Porque o consumo correto, ele faz com que esses recursos naturais, eles estejam na natureza, né, de forma contínua, sem ser agravada, e possa perder, né, determinados recursos para que a gente não consuma mais lá na frente com as futuras ou próximas gerações. Aí o que é que vem fazer com que esse consumo seja exagerado? Porque uma coisa é consumir, como eu falei, outra coisa é o consumismo, e a gente vai ver essa distinção entre os dois. Mas sabemos que nesse sistema que a gente vive, há as redes de comunicações. Essas redes de comunicações, nós sabemos que são as mídias, das diversas formas que sejam, da imprensa, jornais, revistas, televisão, etc. E agora muito propagadas são essas mercadorias nas mídias digitais, né, internet e redes sociais. Essas grandes mídias, esses meios de comunicação, sobretudo na internet, ele vem constantemente bombardeando a mente dos consumidores, de nós, né, que desde a infância, por isso que eu trago essa imagem aí bastante interessante dessa criancinha, onde essa imagem ela é bastante utilizada nas redes sociais, né? E essa outra imagem aí de pessoas consumindo de forma compulsivamente, né? Aonde podemos levar também que o padrão de vida dessas pessoas, muitas vezes, né, e a idade das pessoas, levam a distinguir, a diferenciar a forma de consumir. Né? O bem-sucedido consome bem mais do que o dito fracassado. Né? Essa imagem aí bem cômica, bem interessante, que tem aí embaixo, ela até está destacada em preto e branco. Então, essas redes sociais, elas provocam muito a gente, ao consumidor, né, a consumir algo que nem haveria necessário. Por isso que a gente, né, muitas vezes, a gente compra algo que não há necessidade para o nosso momento. Então, a gente percebe que, segundo Bauman, numa sociedade de consumidores, né, tornar-se uma mercadoria desejável e desejada é a matéria de que são feitos os sonhos e os contos de fadas. Né? É aquilo. Infelizmente, ele percebe, na sociedade contemporânea, que a mercadoria é tão desejada, né, que muitas vezes ela se torna, para a gente, né, contos de fadas. Né? Portanto, a gente vem com uma reflexão, a maneira de você pensar, para como vai realmente
seguir por um caminho ou por outro de consumo ou de consumismo, aonde as tomadas de decisões que você vai ter, você vai ter que mudar de comportamento e ter novas atitudes, consciente, para saber se deve ou não comprar algo. Portanto, existem princípios para isso. Dentro dos princípios são políticos, onde nós, o sujeito, olha aí a sociologia, um ser social e o ser natural, que nós somos, por meio disso aí, das culturas, que são os valores da gente, e a ética, pessoais, idade, condições econômicas, estilo de vida, personalidade, ou por outra razão. Isso aí vai fazer com que você siga caminhos de um consumo sustentável ou de um consumo insustentável para que a Terra sobreviva para as próximas e futuras gerações. Daí vem essa reflexão que virá por meio da educação para o consumo. A educação do consumo para o consumo é justamente isso. Você pensar diante das nossas maneiras de como a gente absorve essas propagandas, esses marketing, esses produtos, porque tudo sai da terra, minha gente. Tudo sai da natureza. Do início da nossa vida até o final dela, tudo que consumimos vem da natureza. O que você imaginar de produtos, de mercadorias, você olha para um lado para o outro, e que você, num giro de 360 graus, vai estar lá alguma coisa, algum produto, alguma mercadoria, algum objeto que vem a sua matéria-prima da natureza. Portanto, daí tem o dia do consumo consciente, não sei se vocês sabiam disso, mas existe esse dia, que é o 15 de outubro, que é um consumo consciente, foi criado pelo Ministério do Meio Ambiente em 2009, bem recente, pouco mais de uma década, para despertar a consciência do público para os problemas sociais, econômicos, ambientais e políticos causados pelos padrões de consumo excessivos. Olha aí, tudo que a gente vem falando anteriormente, a gente vai percebendo que o dia do consumo consciente, ele provoca uma reflexão, o ato de a gente pensar, de como está sendo feito esses produtos, de onde vêm, aonde os problemas sociais, econômicos, políticos e ambientais, veja que as ciências estão se interligando para entender esse todo que é o meio ambiente, não só essa coisinha de dizer que o meio ambiente está ligado apenas à natureza, aos seres vivos, referente aos animais, aos vegetais, aos fungos, às minerais, etc. Então, minha gente, para a gente entender melhor o que eu venho dizendo de consumo e consumismo, são os conceitos. Vamos para os conceitos, as definições, para a gente perceber em que grau estamos. O consumo é um ato de adquirir conscientemente o necessário para viver bem, não excedendo, ou seja, não exagerando, daquilo que é melhor para uma boa qualidade de vida. Porque não necessariamente a qualidade de vida é você consumir de forma exagerada. Claro que não. Mas aquela quantidade, aquela quantidade que, digamos assim, exatamente que dê qualidade de vida a gente, uma boa qualidade de vida a gente deve se enquadrar nessa aí. E o consumista, o consumismo, já é o contrário. Ele se caracteriza pelo ato de comprar bens ou contratar serviço em que haja de fato necessidade. Aliás, pelo ato de comprar bens ou contratar serviço sem que haja de fato necessidade. É uma ação impulsiva, muitas vezes, que causa até doenças, sendo por vezes praticada inconscientemente e por processos de um poder aquisitivo elevado. Aquilo daquelas imagens que a gente viu no slide anterior, em que
até o padrão de vida, a idade, né? Elas são fundamentais para a forma de consumo. Até a gente se conscientizar, se educar, né? Para que o nosso consumo seja um consumo dito sustentável, né? Um consumo que tenha uma relação, digamos assim, de harmonia com o que a Terra nos proporciona durante uma escala de tempo, né? Um tempo lá. Para Zygmunt Bauman, que eu trago ele aqui por ele ser um referencial sociólogo mundial, uma referência mundial, ele diz que o consumismo tem um significado de transformar seres humanos em consumidores e rebaixar todos os outros aspectos a um plano inferior secundário. O que é que ele quer dizer com isso? Que uma das coisas que ele quer dizer, né, digamos assim, os valores humanos, né, que se traz também por meio da educação familiar e educação formal, essa da escola, né, ela deixa de ter mais valor do que aquele que consome muito. Que muitas vezes uma pessoa que tem muita coisa, ela é bem vista na sociedade, né? Sobretudo se tiverem absorvendo essas marcas de grifes, ou marcas de carros, etc., com grande valor aquisitivo. Ele quer dizer isso. Então essas pessoas são significativas para o momento do autoconsumismo, enquanto os outros valores, né, são secundários, estão num aspecto ou num plano inferior, como os valores morais, os valores éticos, né, etc. E daí, pessoal, já chegando na nossa parte final da nossa fala, né, vocês sabiam que há um Código de Defesa do Consumidor, né, que é o CDC. É uma lei criada em 1990, 8.078, que diz que ela é de função social, traz normas em caráter de ordem pública. Dessa maneira, os direitos e deveres, veja bem, direitos e deveres. Então, nós não temos só direitos dentro desse Código do Consumidor, mas deveres, né, na referida lei, como educação para o consumo, por exemplo. São indisponíveis, significando dizer que ninguém, seja o consumidor ou fornecedor, mesmo se assim desejar, poderá deixar de ser observados ou observá-los, né? Então, a presença de uma educação para o consumo ela é garantida por esse Código do Consumidor, né, como um dos princípios norteadores que vão mostrar os caminhos, né, para a gente seguir de forma consciente no que devemos comprar, consumir, ou que devemos ser consumidores exagerados. Tá bom? Por isso que aí trago essa ilustração do consumo igual favorece a vida, o que ela vai dar tempo, o autoconsumo de mais de 7 bilhões de pessoas na Terra, consumindo tudo o que a Terra produz, né, e que o homem produz em suas empresas, indústrias, etc., se vai favorecer a vida ou se vai ser um consumo de desperdício excessivo. Aí tem lá, consumo favorece a vida, verdinho, né? E uma negação de consumismo, que é um desperdício de produtos, de mercadorias, né? E, consequentemente, da vida. Porque, como eu falei, a gente vai ver que vai ter efeitos negativos por esse consumo excessivo. Daí, esses efeitos negativos de consumo desequilibrados, né? Um deles, que eu vou apresentar poucos aqui, vai ser o superendividamento. Muita gente, mesmo sem necessidade de ter, vai se endividar em sua operação de compra e crédito, né, colocando uma economia de endividamento daquela família. Aí está um exemplo aí dos abusos de usarem
cartão de crédito, né? Como se muitas vezes, bota no cartão de crédito, né? Parcela aí. Mas mesmo assim a gente tem que ter muito cuidado com esse tipo de operação. E outro efeito negativo, obviamente, que vai trazer o consumo desequilibrado, que é o exagerado, são a redução dos recursos naturais, o qual já venho dizendo aqui desde o início, quando a gente vai entender o que é meio ambiente, o que é desenvolvimento sustentável, sustentabilidade, o que é educação ambiental vai propor como ferramenta, né, de orientação, né, de dar um norte, né, para a gente seguir, não degradando, né, aquela questão do lixo, né, aquela questão dos produtos serem recicláveis. Tudo isso reduz, né, o impacto que milhões e bilhões de pessoas traz e faz com a terra. Então, esse referencial do educador de consumo, né, que somos nós, consumidor, ele vai se constituir como um guia orientador para abordagem de diferentes dimensões do domínio do consumo. Eu trago aqui 6, mas são muitos, são vários, né? Os direitos e deveres do consumidor, que está no código, já falei, a segurança dos produtos e serviços e a proteção da saúde dos consumidores, que as empresas ele tem obrigatoriedade, por lei, de dar segurança aos produtos, né? E a proteção da saúde dos consumidores, consequentemente, tem que estar ligada a isso aí. O marketing e a publicidade ele é importantíssimo para que você tenha muito cuidado em quem vai consumir. As famílias e a gestão financeira e o consumo. Olha, gestão financeira que também é um tema transversal que está ligado à questão da educação do consumo, né? Consumo sustentável, que é aquele em que há harmonia realmente entre a economia, a natureza e a sociedade, né? E esse consumo que hoje está crescendo muito, hoje eu digo assim, de anos para cá, décadas até, o consumo no mundo digital. Portanto, para a gente realmente finalizar, é preciso a gente pensar em conjunto. É preciso a gente pensar em conjunto, por quê? Porque propondo aos docentes dos vários níveis de educação, ensino e competências consideradas essenciais para a criança e para os jovens, se continuam como cidadãos consumidores ativos, né, conhecedores, com comportamento de consumo, informados e responsáveis, promotores do seu bem-estar e das gerações futuras. Daí, a gente percebe que não existe um modelo de consumo alternativo. Não existe, mas podemos fazer escolhas conscientes, né, baseado no exercício da cidadania, apoiando políticas públicas, que hoje está muito frágil, né, digamos assim, de controle e regulação, assim como favorecer empresas que adotem uma produção mais limpa e ecologicamente equilibrada ou correta. Portanto, pessoal, a cultura consumista, plantada por esses moldos, hoje, digamos assim, do nosso meio, do nosso sistema, o qual a gente vive, ela precisa ser revista pela sociedade. Não só pela sociedade, mas no todo. Em prol de uma própria existência e para garantir uma vida digna para nós e as futuras gerações. E a escola, pensando em conjunto, ela vai assumir um papel fundamental em todos os níveis e ciclos de educação e ensino, junto de crianças e jovens consumidores de bens e serviços, né? Consumidores de bens e serviços, de forma continuada, proporcionando competências que incluam a aquisição de conhecimentos, o desenvolvimento de capacidades e a promoção de valores e comportamentos, para que os nossos alunos e alunas de todos os ciclos, enquanto atuais e futuros consumidores, façam escolhas criteriosas, informadas e responsáveis. E aí vocês estão vendo essa imagem, né? Vocês viram essa imagem das crianças lendo
E aqui eu deixo meu muito obrigado pela paciência, mas aqui eu deixo minha gratidão por vocês me ouvirem, caros alunos e alunas, professores e professoras, a todos dessa comunidade belíssima. E finalizando, não se esqueça desse momento que a gente está atravessando hoje, minha gente. Um momento muito delicado, um momento que requer muita atenção, muito cuidado, porque esse momento de pandemia está também interligado ao nosso comportamento, às nossas atitudes, em que o meio ambiente, esse todo, precisa que a gente nos cuide. E para que a gente para se cuidar é preciso estar sempre de máscara, com a possibilidade de estar bem higienizado com álcool, sabão, etc. Principalmente em lugares públicos que vocês forem, E deixo aqui minha solidariedade a colegas que perdemos, familiares, pessoas queridas, entes queridos, da nossa profissão, sobretudo. Solidarizo e a vida segue e devemos sempre ir em busca de caminhos melhores, porque há possibilidade. Quando vier um deserto, o atravesse. Muito obrigado. Olá, gatinhos e gatinhas, príncipes e princesas, olha eu aqui mais uma vez, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que estejam todos bem, tá certo? Vamos iniciar mais uma aula. Eu me chamo, você já sabe, isso mesmo, eu me chamo Tia Anne e a gente vai partilhar hoje mais um assunto bem legal, tá bom? Vamos lá, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre sustentabilidade, isso mesmo, sustentabilidade. Que nomão, hein? Você consegue falar esse nome tão grande? Tenta aí, vamos lá. Sustentabilidade, isso mesmo. É um nome bem grande, mas a gente vai aprender um pouquinho sobre isso, tá certo? Vamos junto? Vamos junto. Mas Tia Anne precisou de uma ajudinha, isso mesmo. Tia Anne chamou essa turma bem legal, a turma da Mônica, para te ajudar a entender um pouquinho sobre sustentabilidade, tá certo? Presta atenção nessa história que eles vão contar, que vai te ajudar a entender o que é essa tal de sustentabilidade, tá certo? Fica ligadinho aí, hein? O planeta Terra, o nosso único lar em todo o universo, cheio de maravilhas naturais. Pena que tá ficando doente. Como é que é? A tela tá doente? Que doideira é essa? Olha pra carinha dela. Tá bem caída, né? Por que ela tá assim? É por nossa culpa. Mas o que eu fiz? Quando eu digo nossa, quero dizer de todo mundo. A gente vive poluindo o ar, a água, sem falar no desmatamento das nossas florestas. A coisa tá feia, mas eu tenho um plano infalível. Um assunto sério desse, se você querendo aprontar? É um plano pra ajudar o planeta. É simples, cada um começa fazendo a sua parte. Não jogando lixo em qualquer lugar, não sujando as praias, as praças, nem outros espaços coletivos. Plantando um montão de árvores e plantas, não desperdiçando nossos recursos naturais. É o melhor plano que você já bolou na vida. Será que tudo isso vai ajudar o nosso planeta? Só tem um jeito de descobrir. Mostra o planeta, pessoal. Agora sim. E aí, você viu a história? Viu o plano infalível do Cebolinha? Dessa vez o Cebolinha teve um plano realmente infalível. Bom, meus amores, sustentabilidade é cuidar do nosso planeta, cuidar do meio ambiente. São ações que sustentam o nosso ambiente saudável, tá certo? Então eu quero que você grave isso na caixolinha, que as nossas ações precisam deixar o nosso ambiente saudável. Olha aí a turma da Mônica cuidando do nosso planeta, fazendo curativo, dando remédio. Mas
Para a gente cuidar do planeta, a gente precisa evitar jogar o lixo na rua, não desperdiçar a água, cuidar dos animais, muitas outras coisas, tá certo? A gente pode fazer para cuidar do nosso meio ambiente. Isso mesmo, você também tem que ser um cuidador do meio ambiente. Isso mesmo, você tem que zelar pelo seu cantinho aí, pela sua casinha, pela sua rua, por tudo que está pertinho de você, tá certo? Para a gente pensar um pouquinho sobre sustentabilidade, tia Anne trouxe, olha aqui, junto com a turma da Mônica, os cestinhos de lixo, isso mesmo, da coleta seletiva, isso mesmo. Separar os lixinhos. Não basta só jogar o lixo no lixo de qualquer jeito. Isso mesmo, para ajudar mais ainda o planeta, a gente pode separar os lixinhos, tá bom? E hoje a tia tá muito animada e ela trouxe também uma música, isso mesmo. Você agora vai ouvir com bastante atenção essa música, tá certo? Fica ligado aí, levanta, vamos dançar! E aí, animados com a música, é preciso reciclar. Isso mesmo, a turma da Mônica cantou pra gente aí que era preciso reciclar. Que quando a gente recicla, as coisas elas se renovam, não é? Coisas que a gente ia jogar no lixo, mas que passam a ser coisas novas, né? O plástico pode virar uma bola bem legal, o papel pode virar um quadro bem legal, várias coisas podem ser feitas com coisas que a gente iria jogar fora, tá certo? Então, por isso que a reciclagem é muito importante, tá bom? Então, sempre que você puder, você pode reciclar. Procura aí pertinho da sua casa algum ponto de reciclagem, alguém que trabalha com material reciclado para você juntar e entregar essa pessoa, tá certo? E para algumas famílias ainda pode ser uma renda extra, um dinheirinho extra aí, ó. Chama papai e mamãe, materiais reciclados para vender e ter um dinheirinho no final do mês, tá certo? Mas a gente hoje vai ver aqui, ó, o que a turma da Mônica nos ensina da reciclagem. Nessa imagem aqui você vê alguns cestinhos de lixo, não vê? Então, cada cestinho é de uma coisa. Vamos ver se você consegue ver qual é a cor e o que é o cesto? Bora lá. Esse aqui, o primeiro cesto que a tia vai trazer para vocês. Qual a cor desse cesto? Vermelho, muito bem. O cesto vermelho, ele é para a gente colocar o quê? Quem sabe? Bora lá.
Plástico, você acertou, isso mesmo, vermelho é do plástico, as garrafinhas de refrigerante, tá certo? Saquinho de bombom, tudo vai aí no cestinho vermelho, tá? O próximo cesto, que cor linda é essa? Eu ouvi azul? Isso mesmo, a cor azul. E já tem um desenho também no cesto para dar uma dica aí para você. Qual é o que a gente vai colocar aí? Qual o material reciclado que a gente pode colocar no cestinho azul? Papel, muito bem, os papéis. Resto de papel, caderno antigo que você tem em casa, a gente pode colocar no lixinho azul, tá certo? Tudo que for de papel. Bora para mais um? E esse cesto verde, a cor verde. Quem sabe qual material que eu posso colocar nesse cesto? Ah, o vidro, isso mesmo. Se você acertou, você é muito esperto. Os materiais de vidro, pote de alguma coisa que você comprou, você pode jogar, descartar nesse coletor. Às vezes o copo em casa quebra, junta direitinho com a mamãe, não é? E a mamãe vai botar aí no coletor verde, tá certo? Os vidros. E nós temos o também amarelo, isso mesmo. Você sabe que material a gente pode colocar no pote amarelo? Ah, os metais, as latinhas, isso mesmo aí, uma latinha de refrigerante deve ficar sempre nos potes amarelos, tá certo? E tem um bem novinho, olha aqui, nessa cozinha marrom, que é pra gente colocar, sabe o quê? Os orgânicos, nome difícil, vamos de novo, orgânicos, que são os alimentos, resto de alimentos que você não vai mais consumir, você pode colocar nesse aqui, marrom. Mas se você não tem aí em casa, tia, eu não tenho esse tanto de cesto, o que é que eu faço? Você pode separar em sacolas e entregar numa coleta, isso mesmo. Separa o lixinho seco, os que podem ser reciclados, plástico, papel, vidro, metal, dos alimentos, isso mesmo, dos lixinhos molhados, para que as pessoas que possam recolher esse lixinho possam reutilizá-los. Beleza? Combinado? Isso mesmo, eu quero ver você e sua família fazendo a sua parte, tá certo? Na sustentabilidade do nosso meio ambiente. Atividade de hoje, isso mesmo. Bora lá! Vocês já tiveram aula sobre materiais reciclados, hoje a gente viu mais um pouquinho, mas o que eu quero saber agora é se aí, onde você mora, tem um cantinho, um lugarzinho que é bem cuidado, isso mesmo, que as pessoas não jogam lixo, que tá bem bonitinho, a sustentabilidade, isso mesmo. Pode ser aí pertinho de casa, não esquece que se você precisar sair, você precisa botar a máscara, tá bom? Pode ser do seu quintal, pode tirar da frente de casa, onde esteja bem limpinho, tá certo? E se você já faz aí a coletinha em casa, se a mamãe já separa o lixo, manda uma foto, isso mesmo, manda uma foto de uma atitude sua de cuidado com o meio ambiente, tá certo? Manda a foto pro grupo do WhatsApp da sua turminha, a sua professora vai ficar muito feliz em receber a sua atividade, tá certo? A gente vai chegando ao fim, mas é muito importante, não esqueça, use máscara, álcool gel, lave sempre as mãos e, se for possível, fique dentro de casa. Se cuide, tá certo? A gente ainda está combatendo o coronavírus. Meus amores, mais uma vez foi um prazer estar com vocês, tá certo? Um beijo e até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau, tchau! Olá, alunos e alunas da Rede Municipal de Goiânia. Sejam bem-vindos a mais uma aula com transmissão online que a Prefeitura tem disponibilizado para vocês. É um prazer estar aqui com vocês para a gente compartilhar o conhecimento. Hoje, nosso tema é sustentabilidade ambiental, mas antes de falar sobre ele, eu vou me apresentar para vocês. Meu nome é Juliane, estou na Rede Municipal há 10 anos, atualmente atuando na EJA. E eu gostaria de convidar vocês para esse momento de aprendizado. Vamos lá? Bom, então nosso tema hoje da nossa aula é sustentabilidade ambiental. Mas o que é sustentabilidade? Sustentabilidade é a gente consumir os produtos, não é? Os recursos naturais de forma consciente, de forma equilibrada, né? Não desperdiçando para que a gente possa ter esses recursos por muito mais tempo, preservando a natureza. Bom, então nós vivemos no planeta Terra,
não é? É um lugar cheio de recursos importantes. O planeta Terra é da onde nós tiramos tudo que nós precisamos. Água, alimento, não é? O ar, o calor do sol. E por isso nós precisamos cuidar desses recursos, porque eles podem acabar. Vocês podem ver aí na imagem que tem várias coisas importantes que nós retiramos do nosso planeta. As frutas, as verduras, os animais, né, que também servem de alimentos para nós, água pura, potável, né, recursos minerais, entre tantas outras coisas. Mas agora eu queria fazer uma pergunta para vocês. Eu queria perguntar a vocês o que nós estamos fazendo de errado com o lugar onde nós vivemos. Porque sim, o ser humano tem feito tantas coisas erradas com a natureza. Vamos descobrir quais são essas atitudes? A primeira delas, estamos usando corretamente a nossa água? Gente, a água ela pode um dia acabar, a água potável, né? A água limpa. E muitas vezes as pessoas têm desperdiçado, não é? Quando lavam a calçada sem necessidade, quando deixa a torneira aberta, o chuveiro ligado, né, enquanto você está passando sabonete que não precisa. Quando tem uma tubulação na sua casa que está com vazamentos ou na rua. Então essa água é desperdiçada sem necessidade e isso pode fazer falta. Outra coisa também muito séria é a poluição dessa água. É quando jogam lixo, esgoto. Então, às vezes, a gente vê um rio tão bonito, mas cheio de garrafa PET, cheio de sujeira. E o que acontece? Os peixes morrem. Aquela água não dá para utilizar para nada, não é? Fica com mau cheiro, traz roedores, mosquitos e doenças. Então, não estamos cuidando corretamente da nossa água. Outra coisa que não estamos cuidando tão bem é o nosso ar. Então, muitas fábricas poluem esse ar, não é? E assim como a fumaça que sai dos carros também. O gás carbônico, ele atinge lá a camada de ozônio na atmosfera e prejudica a nossa respiração. Traz tosse, traz problemas de saúde. Então, precisamos também cuidar do ar que respiramos. Muitas vezes não tem muitas árvores no lugar. Isso também prejudica o nosso ar, a nossa respiração. Outro problema são os desmatamentos e as queimadas nas nossas florestas. Temos que preservar nossa vegetação. Então, o que acontece? Muitas vezes, os homens derrubam as árvores e fazem isso de maneira irregular. O que é isso? Não avisam as autoridades que vão derrubar, né? Fazem escondido ou o que é pior, não plantam árvores no lugar. Então, aquele lugar fica sem essas árvores. Os animais têm que migrar para morar em outros lugares, não é? Então, é muito complicada essa situação de derrubar as florestas. Outro ponto é também tocar fogo. Existem as queimadas, que também acabam com as nossas vegetações nativas. Agora, eu quero perguntar a vocês o que nós podemos fazer para cuidar melhor do nosso planeta. Nós já vimos tudo aquilo que é feito de errado, que prejudica o nosso planeta. E agora eu quero saber de vocês atitudes que são sustentáveis. Vamos ver atitudes que preservam, que trazem um equilíbrio entre o que a gente tira da natureza e o que a gente faz com essas coisas. Então, vamos ver agora. Bom, antes disso, eu queria dizer a vocês que todos nós devemos fazer a nossa parte. E juntos a gente consegue mudar essa situação. Um precisa do outro. Cada um fazendo a sua parte em casa, não é? Nós vamos conseguir preservar a natureza, tá? Então, cada um ali fazendo pequenas atitudes e todos juntos vamos conseguir preservar a nossa natureza. A primeira coisa que a gente tem que fazer é não desperdiçar água. Então, se você em casa é acostumado a deixar o chuveiro ligado, quando você está tomando banho sem necessidade, desliga. Torneiras ligadas sem necessidade também. Evitar esse desperdício. Se tem alguma tubulação na sua rua que estourou, avisar, pedir para seus pais responsáveis, avisar as autoridades para ir consertar. O que a gente precisa é preservar
cuidar da nossa água. Uma dica importante também, se você quiser lavar calçada, você pode usar água da chuva. Tem um lugar para armazenar essa água e aí você usar para lavar calçadas, para lavar o carro, para usar no banheiro também, na descarga. Então, é uma forma de economizar a água. Em relação à poluição da água, olha que linda essa imagem, pessoal. O rio está limpo, cheio de peixes. E para que isso aconteça, a gente não deve jogar lixo nos rios, nos lagos, na praia. Quando você for à praia, leva uma bolsinha para colocar todo o lixo que você consumir, né, as coisas que você consumir, e traz essa bolsinha para casa. Vamos preservar os nossos rios, as praias, os lagos da nossa cidade, certo? As empresas, elas podem fazer um tratamento diferente no lixo, no esgoto que sai da empresa, né, antes de ser jogado no rio. A prefeitura também, que vem implantando o esgotamento sanitário, que é uma forma de tratar também o esgoto que sai da nossa casa para que chegue ao rio de maneira que não agrida os peixes e a natureza. Outra ação que a gente pode fazer é em relação ao lixo. Então, a gente não deve descartar o lixo em qualquer lugar, não é? Numa beira de estrada, na esquina de uma rua, não. Existe o local correto para a gente colocar o lixo e existe o dia correto também, o dia que passa a coleta de lixo na sua rua. Uma ideia importante é implantar com a sua comunidade a coleta seletiva. Nada mais é do que colocar cada tipo de lixo, cada material, na cor adequada. No azul, a gente coloca tudo que for de papel, caixa de papelão, certo? No vermelho, plástico, então garrafas PET, embalagens de plástico em geral. No amarelo, tudo que for de metal, então as famosas latinhas, né, latinha de refrigerante, fica no amarelo. E no verde, o vidro. Então, tudo que for garrafa de vidro que você não for utilizar, colocar no lixeiro verde. Essa é a coleta seletiva. Uma atitude importante para diminuir a poluição no ar é optar por meios de transporte sustentáveis. A bicicleta é um exemplo disso. Então, se você faz pequenos trajetos, né, e da sua casa para a escola, e a escola é pertinho, você pode ir de bicicleta, você pode ir de patinete, você pode ir a pé, e com isso emitir menos poluição no ar. As empresas também devem buscar alternativas para emitir menos poluição. Quem tem carro, moto, veículos, tem que estar com a manutenção em dia, assim a gente não vai poluir tanto o nosso ar. E sobre o consumismo, né? Aquilo que a gente compra no supermercado e às vezes a gente compra por impulso, nem usa e acaba acumulando muito lixo. Então, uma dica importante é você só comprar realmente o que você precisa, ir para o supermercado com uma lista, optar por produtos naturais, porque, olha, se você come uma maçã, o que você vai jogar no lixo é a semente da maçã, não é? E aquilo ali faz bem até para o solo. Né? É um adubo. Mas se você consome um todinho, um Danone, o que você vai jogar? Uma embalagem de plástico, uma embalagem de papel no lixo. Então, quando você consome produtos naturais, você também lança menos lixo na natureza. E o que você lança vira até adubo. É uma coisa até boa. Então, pensem nisso e consumam só o que você realmente precisa. E agora, para cuidar das nossas árvores, né, da nossa vegetação, então você pode cuidar do jardim que tem na sua casa. Se na sua casa não tem quintal, não tem jardim, mas no seu bairro tem uma praça, cuide, ajude, não é? Se você vê alguém derrubando uma árvore, você pode denunciar, não é? Se for uma coisa errada, de forma irregular. E você pode também plantar uma árvore. Depois a gente vai conversar sobre isso. Mas o importante é cuidar da nossa vegetação. Aqui eu trouxe algumas ideias de como também economizar energia. As usinas elétricas, não é, estão lá produzindo energia, mas a gente também tem que economizar. Então você pode trocar suas lâmpadas por LED, lâmpadas em LED, não deixar muito tempo ligadas sem necessidade, diminuir o uso do ar-condicionado, não estar abrindo tanto a porta da geladeira, não é? Dentre outras ações que reduzem o consumo da energia. Então, tanto vai ficar mais barato para seus pais pagarem, não é? Quanto a gente vai estar preservando o meio ambiente.
E agora nós vamos conhecer os 3 R's. São 3 palavras que começam com R e que são fundamentais para que a gente possa cuidar do nosso planeta. A primeira palavra é reduzir, a segunda é reutilizar e a terceira é reciclar. Reduzir, o que é que você vai fazer? Reduzir o consumo de produtos que você não precisa, certo? Reutilizar, você pode pegar aquele produto que ia para o lixo e dar uma nova utilidade para ele. Por exemplo, uma garrafa PET que ia para o lixo de refrigerante, você pode usar como um cofre para guardar suas moedinhas, você pode fazer um carro com ela, você pode usar para regar as plantas furando a tampinha. Então, você dá uma nova utilidade para essa garrafa. E por último, reciclar. Ah, não quero mais essa garrafa, já quero jogar fora. Não jogue, você pode colocar ela para reciclagem e aí as empresas vão pegar essa garrafa, triturar e ela vai virar um produto novo. Então, usar os 3 R's para a gente ter bastante sustentabilidade no meio ambiente. E agora, toda aula tem uma atividade, não é? E nossa atividade de hoje é tão especial. Vocês vão plantar uma árvore. Se você tem um quintal, você pode plantar no seu quintal. Se você não tem, você pode procurar um jardim perto da sua casa, uma praça, ou até mesmo em um lugar aberto, né? Com o auxílio dos seus pais. Vamos ver agora os benefícios que uma árvore traz para a gente. Por que a gente deve plantar árvores, né? 6 motivos eu vou dizer para vocês. O primeiro seria o ciclo da água. Então, as raízes da árvore, elas ajudam no ciclo da água, né? Quando chove, as raízes, elas retêm a água. Então, diminui a questão da seca naquele lugar. Protegem o solo, sim, a árvore protege o solo de erosão, de tantas outras coisas, né? As folhas protegem e as raízes também. É um ar-condicionado natural, gente. Como é bom a gente estar debaixo da sombra de uma árvore, né? Fica fresquinho, né? Deixa tudo com um clima agradável, tá? Outro motivo é que ela é uma protetora natural, que é o que eu falei para vocês, da sombra, né? Preserva a fauna, sim. A árvore é a casa de vários animais. Então, quando a gente cuida de uma árvore, ao mesmo tempo estamos cuidando dos animais que vivem nela, passarinhos, dentre outros. E, por último, as árvores reduzem a contaminação. Então, as folhas das árvores, elas filtram o ar, não é? E, num processo de transformação dessas partículas, devolvem para a gente um ar puro. Então, quem tem uma árvore perto de casa, respira melhor. Então, agora é com você. Faça a sua parte, faça a diferença. Plante uma árvore, cuide da natureza e tenha uma vida mais sustentável. Bom, pessoal, então chegamos ao final da nossa aula. Espero que vocês tenham entendido a importância da sustentabilidade ambiental. Qualquer dúvida, você pode procurar seu professor, sua professora no grupo do WhatsApp e tirar a dúvida com ele. E não se esqueçam dos protocolos sanitários contra a Covid-19. Utilizem a máscara, passem álcool em gel na mão e, se possível, pessoal, fiquem em casa. Tá bom? Só saiam se realmente for necessidade e saiam com máscara.